Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Aleluia. Adoramos ao Senhor. Amém. Só senti falta das palmas ao Senhor, né? O aplauso ao Senhor. Aleluia. Você vai falar assim, isso é uma expressão? Irmãos, isso é uma expressão. Porque quantas vezes, quando a gente ia para shows, ou até mesmo para estádios, ou até mesmo fazia qualquer tipo de comemoração, a gente fazia isso, né? A gente aplaudia aquilo que a gente nem entendia. E a gente aplaudia. O que é isso? Isso é uma adoração. Isso é uma adoração. E muitas vezes a gente fala, não tem nada a ver, né? A gente só fazia. Na verdade não. Tem tudo a ver sim. Porque você está exaltando aquilo que você está ali prestigiando. Então isso é sim uma adoração. Então, sem nos tardar, abramos nossas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 46. Isaías, capítulo 46. Depois dos louvores, todo mundo fala assim, vai abrir Ezequiel. Não, segura aí, não vai não. Né? Todo mundo já pensou, Ezequiel, olha as secas. Mas o Senhor, Ele quer fazer coisas grandiosas no nosso meio. Mas para isso, Ele precisa nos revelar e nos mostrar algo. Lembra domingo? Domingo o Senhor, Ele ativou algo sobre o mês de julho para a nossa vida. E quando Ele fez isso, Ele liberou uma palavra sobre nós. E esta palavra não foi qualquer palavra. Foi para nós começarmos a entender qual é o nosso chamado. Foi uma palavra que nos posicionou naquilo que realmente nós somos, não naquilo que as pessoas querem que nós sejamos. Ele nos posicionou em algo que, se nós entendermos, tudo vai ser diferente a partir deste mês. As coisas vão se transformar de tal maneira que nós vamos começar a entender aquilo que muitas vezes parecia algo natural na nossa vida. E quando eu digo isso, eu estou chegando realmente falando porque hoje o Evangelho ele está se misturando com a cultura desta terra e as culturas que estão quebrando todos os princípios e nós achamos que está tudo bem. Irmãos, não está bem. Porque o diabo ele só precisa de uma pequena fissura, ele precisa de uma abertura mínima, ele precisa de algo quase que invisível para ele poder entrar na nossa vida e destruir completamente e fazer com que a nossa mente seja totalmente tomada por Ele. Então nós temos que perceber tudo que o Senhor Ele tem. Nós temos que perceber tudo aquilo que o Senhor quer na nossa vida. Nós temos que estar atentos àquilo que está acontecendo neste tempo e àquilo que o Senhor está querendo ministrar sobre as nossas vidas. Por quê? Porque nós somos cartas vivas. Está escrito em nós aquilo que o Senhor é. E se nós não assumirmos quem nós somos agora, como nós vamos querer herdar aquilo que Ele nos prometeu, que é a vida eterna? Se nós não nos estabelecermos hoje como sacerdócio santo, se nós não nos estabelecermos hoje como filhos amados, como nós queremos ser chamados ou ter qualquer tipo de título dado por Ele para nós? Ou queremos continuar sendo criaturas, não tendo conhecimento de quem é esse Deus que tudo faz e que cuida de nós em cada detalhe? Então, em Isaías capítulo 46, nós vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Amém. Então, na minha tradução, pode ter algumas traduções diferentes, mas em si o sentido é o mesmo, tá? Amém? Então diz assim, a partir do versículo 1: Já abatido está Bel, Nebo já se encurvou, os seus ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas, as cargas dos vossos fardos são canseira para as bestas já cansadas. Juntamente se encurvaram e se abateram, não puderam livrar-se da carga, mas a sua alma entrou em cativeiro. Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o resíduo da casa de Israel,
vós, a quem trouxe nos braços desde o ventre e levei desde a madre, e até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos trarei. Eu o fiz, e eu vos levarei, e eu vos trarei, e vos guardarei. A quem me farei semelhante, e com quem me igualareis, e me comparareis, para que sejamos semelhantes? Gastam ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam o ourives, e ele faz um Deus, e diante dele se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, levam e põem no seu lugar. Ali está, do seu lugar não se move, e se recorrem a ele. Resposta nenhuma dá, nem livra ninguém da sua tribulação. Lembrai-vos disso, e tende ânimo. Reconduziu ao coração, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o oriente e o homem do meu conselho desde as terras remotas, porque assim o disse e assim acontecerá. Eu o determinei e também o farei. Ouve-me, ó duros de coração, vós que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça e não estará ao longe, e a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação e em Israel a minha glória. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus, aleluia. Se nós fôssemos pegar, dar um apanhado geral neste capítulo 46, aí nós veríamos o que? Deus mostrando e revelando diretamente a todos os moradores e principalmente a todos que ali estavam já cativos na Babilônia, o que acontece ou o que estava acontecendo com o povo quando eles eram induzidos a servir ou a se prostrar diante dos ídolos. E pode perceber que ele começa como? Ele começa como falando dois nomes, não é? Bel e Nebo. Quem era Bel? Bel era considerado o deus lá na Babilônia, era o deus do céu e da terra, era o pai de outros deuses. E quem era o Nebo? Nebo era o deus da sabedoria lá para eles, que também era dos sumérios, né? Que até então estavam ali tudo na Babilônia. E este Bel também, se vocês forem depois souber ou se vocês ouvirem histórias, ele também é chamado Marduk ou Merodach. Eu tive que anotar isso aqui porque senão, né? Merodach falei, é meio difícil, mas tudo bem, achei aqui. Então eram o quê? Eram divindades que já eram cultuadas na Babilônia. E quando Isaías ele descreve isso, quando Isaías ele estava falando isso, ele estava se dirigindo simplesmente aos dois extremos. Primeiro, a Babilônia, que estava ali sendo representada por aqueles que adoram a estes deuses, e posteriormente a todo o povo de Israel que tinha sido levado cativo. Ou seja, vamos para a gente poder entender essa parte. O que acontece? 10 tribos, das 12 tribos de Israel, 10 tribos foram levadas cativas para a Síria, onde essas 10 tribos se perderam. 2 tribos, elas foram levadas para o cativeiro babilônico, que após 70 anos, o Senhor pegou e fez com que eles restabelecessem novamente em Jerusalém, aonde foi Esdras, aonde foi Neemias, aonde eles reconstruíram o templo, reconstruíram as muralhas e ali edificaram novamente a fortaleza do Senhor. Por que estou contando isso? Porque na verdade tem uma palavra profética aqui para nós, por ser uma quinta-feira profética, tem algo aqui que o Senhor ele está movendo nas nossas vidas, para nós despertarmos para uma realidade que está acontecendo nesta terra. E até esta semana, em conversa com uma das nossas irmãs, a gente até estava entrando em um assunto que muitas vezes é fácil, né? É até, acho que cômodo para nós
a gente referenciarmos algumas festas, principalmente as festas temporãs, que a gente acaba cuidando e achando que está tudo normal, que não tem problema nenhum, que está tudo bem. E daí a gente começa a perceber que algumas festas, elas quebram princípios. Algumas festas, elas destroem e começam a corromper a fé que nós tínhamos. Presta atenção, tínhamos no Senhor, porque a gente começa a ver que aquele ambiente era um ambiente de alegria e não mais no Senhor. A gente começa a fazer a troca de que determinadas alegrias e felicidades acabam se trocando pela presença de Deus. E é exatamente isso que o profeta ele começa a alertar. Ele começa a alertar e mostrar, tá vendo? Ó, vocês estão adorando Abel, vocês estão adorando a Nebo, mas eles, independente da situação, independente de quem eles forem, independente daquilo que eles foram constituídos, eles não vão trazer a paz, eles não vão trazer a alegria, eles não vão fazer com que a tribulação seja vencida, porque isso só eu posso fazer. Então, neste tempo, o que está acontecendo? Está havendo uma troca muito incessante, ou seja, a coisa que nós podemos tocar está sendo mais adorada do que a Deus. Aquilo que pode nos dar algo, aspas, que até então na nossa mente a gente imagina que se eu fizer isso e ficar todo o meu tempo fazendo isso, isso vai me trazer um retorno. Na verdade, entenda, nós somos escravos daquilo que nós nos posicionamos a fazer. Se nós nos posicionamos em Deus, Deus nos traz o que Ele prometeu. Mas se nós nos posicionamos nestas coisas, ou se nós nos posicionamos diante destes obstáculos, diante destas situações, diante destes problemas, o que vai acontecer? Nós somos escravos disso que nós queremos. É muito claro. Como assim? Quer ver uma coisa? Você de repente descobre que está com uma enfermidade X. Você nunca falava dela durante o dia. Perceba, depois vê uma coisa, todo dia você tem que falar alguma coisa dela. Por quê? Nós nos tornamos escravos daquilo que realmente nós acreditamos. E acaba sendo uma verdade para nós. E acabamos destituindo o altar de Deus da nossa vida e começando a colocar estas particularidades. Se nós acreditamos que vai ser o nosso esforço que vai nos trazer o rendimento do dia, nós acabamos trocando o altar de adoração de confiança a Deus. Porque se Ele nos dá saúde e Ele nos dá estratégia, aí sim, nós com o nosso esforço, através dEle, nós vamos conquistar. Mas caso contrário, não funciona. Por quê? Porque nós vamos nos fadigar e não vamos ver resultado. Porque a nossa adoração não está em Deus, está naquilo que nós podemos tocar. Então ali, este povo ele estava vivendo essa essência. Por quê? Era um povo que tinha sido levado cativo. E mesmo sendo levado cativo, entenda bem, não era povo descrente, não era um povo que não cria, não era um povo que não conhecia, não era um povo que não sabia a palavra. Todos sabiam quem era Deus. Por isso que Deus ele começa o primeiro ouve-me, não é? A hora que nós lemos aqui, ele chega e ele fala assim: ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante, ou todo o resíduo da casa de Israel, não é? Ele fala o primeiro ouve-me. E neste primeiro ouve-me, ele começa a falar. Ele começa a falar: olha, eu te conheço desde o ventre da sua mãe. Eu te conheço desde o detalhe quando você começou a ser formado. E eu te conheço na sua velhice e até mesmo. Sabe como dali algumas bíblias estava escrito cãs aí? Se você depois for olhar, está escrito cãs. Cãs são o quê? Até nos seus cabelos brancos eu vou continuar cuidando de você. Então ele começou: ouve-me, vocês que sabem quem eu sou, porque eu sei quem são vocês. E ele começa a chegar e falar assim: tem alguém que vocês podem comparar ou se igualar a quem eu sou e a tudo que eu fiz na vida de vocês?
E aí começa a fazer uma pergunta para nós: quem fez? Quem nos livrou? E quem é maior na nossa vida do que o nosso Deus? Quem tem cuidado de cada detalhe na nossa vida? E o Espírito Santo de Deus pediu para eu falar algo aqui que eu achei tremendo agora. Naquele dia, onde você disse assim: Senhor, agora já era, não tem mais escapatória, morri. Quando você menos esperou, as pessoas do seu lado foram e você continuou vivo. Por quê? Porque o Senhor cuidou de você. Naquele dia que você estava, não sei quem é aqui, tá? Só estou falando que o Espírito Santo de Deus está pedindo. Naquele dia que você estava na estrada, onde você apagou, e de repente do nada você apareceu, e voltou a visão de novo para você. Ali Deus te livrou de um acidente. E aquele acidente era um acidente de morte, sim. Mas Deus falou assim: eu continuo cuidando de você até hoje. Aleluia. Deus, aleluia. Aquele dia que você perdeu o sentido e caiu, Deus te livrou da morte também. Sabe por quê? Porque Ele continua, e Ele falou que Ele vai continuar cuidando de você em cada detalhe. E Deus começou a ministrar para este povo, e Ele chegou e falou assim: toma muito cuidado, porque estes que querem te induzir a fazer algo, em algumas traduções até fala aqui prevaricadores, não sei qual tradução que é, mas fala prevaricadores, que são estes que usam o abuso de autoridade para poder corromper os outros a fazerem aquilo que Deus não mandou fazer, e aquilo que não está escrito na palavra. E estes também, aonde usam o que? Não, se você fizer isso, se você levantar isso, se você pegar e tiver isso daqui na sua mão, ou se você começar a fazer isso, tudo vai mudar na sua vida. Então, não muda, não muda, porque enquanto você não se posicionar naquilo que Deus tem para a sua vida, e assumir quem realmente você é, e assumir o cajado, eu vou falar com uma autoridade, daquilo que o Espírito Santo de Deus está falando. Deus colocou um cajado na sua mão. E o cajado que Ele colocou na sua mão não é vara, é cajado. Cajado significa autoridade. Ele colocou uma autoridade sobre a sua vida. Está na hora de você pegar isso, firmar esta autoridade no Senhor e começar a andar conforme Ele te chamou, sem conversa, sem desculpa, sem chegar e falar: mas é aqui, não, mas é aí, mas é o tempo, mas é o horário. Para, coloca um ponto final nisso agora. O diabo quer continuar se andando na sua vida por causa disso. Coloca um ponto final hoje. Não deixe mais o inimigo assumir a condução dos seus passos. Pega o cajado e firme esse cajado. O Senhor te deu autoridade, e esta autoridade, Ele falou: usa a palavra que está e que sai da sua boca, que vem através da minha palavra, e comece a estabelecer o reino de Deus aonde você está. Comece a estabelecer o reino de Deus aonde você for. Comece a primeiro estabelecer o reino de Deus dentro de você, e comece a ver o mover sobrenatural do Senhor. E Ele continua na palavra, e Ele fala o que para aquele povo? Lembrai-vos. Tudo nós lemos, né? E Ele fala: lembrai-vos, eu sou Deus. Quantas vezes nós esquecemos disso no decorrer do dia? Quantas vezes nós esquecemos de quem realmente Ele é e daquilo que nós somos nele? Quantas vezes passamos despercebidos? Tamanha grandeza e poder de Deus, tudo porque nós queremos e nós permitimos nos embaraçar com as coisas dessa terra. Começamos a ouvir começamos a entrar num lugar onde Deus não mandou, começamos a pisar em terras que o Senhor falou não pisa, começamos a dar atenção para as coisas que não são para dar atenção, e Ele falou assim: lembrai-vos de onde eu tirei vocês.
Lembrai-vos da onde eu livrei vocês. Lembrai-vos o que eu já fiz e vou continuar fazendo. Lembrai-vos que eu sou Deus. Aleluia. E ele fala assim algo tão maravilhoso. Eu nem sei, peraí, deixa eu ver aqui. É isso aí. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele fala assim: Glória a Deus. eu anuncio o que vai acontecer. E no mesmo versículo ele fala o quê? Aleluia. Glória a Deus. E as coisas que ainda não sucederam. Peraí, não é a mesma coisa? Não. Não é a mesma coisa. Anuncio o que vai acontecer. Ou seja, eu tenho uma promessa para a sua vida. E esta promessa é a vida eterna. Isso já está sobre a sua vida. Mas também eu digo para você que você pode viver a cura, você pode viver o milagre, você pode viver as maravilhas, você pode viver o sobrenatural de Deus, porque eu sei o tempo da sua espera e eu sei o tempo que eu tenho para aperfeiçoar a sua vida naquilo que eu tenho prometido. Uma coisa é salvação, outra coisa é viver o chamado e viver aquilo que o Senhor tem preparado para você hoje. E você não aceitar qualquer coisa, você aceitar aquilo que Ele tem para você. Porque o diabo ele vai vir com um prato, e este prato vai ser bonito, esse manjar vai ser delicioso, e ele vai te fazer propostas, e basta você entender, é de Deus ou não é, porque nem tudo que é formoso e belo vem do Senhor. O diabo ele vem com a melhor aparência para poder te entregar, mas também diante daquela melhor aparência vem a pior destruição que você pode ter na sua vida. Mas quando nós entendemos e recusamos e damos um passo para trás, entenda, passo para trás, num campo de batalha, não é desistir. Um passo para trás é sentar na mesa com o Senhor, repensar todas as estratégias, para que a hora que você comece a andar, você não pare mais até a hora que o Senhor ordenou a você. Dar um passo para trás é repensar, é ativar o sobrenatural, traçar as estratégias, para que você faça do Senhor a sua condução em qualquer lugar. Que muitas vezes a nossa ideia é, não, eu vou deixar de fazer isso, mas cara, se Deus mandou e Deus está na frente, Ele vai tomar conta e Ele vai te entregar e vai fazer o melhor na sua vida. Como eu disse, propostas vão vir, mas nem todas as propostas elas vêm de Deus. Elas podem até estar embrulhadas num presente bonito, mas não vem de Deus, porque muitas vezes as de Deus vem até numa caixinha simples, né? Não tinha nem fitinha, mas a hora que você abre, você fala assim, meu Senhor, oh glória, que coisa maravilhosa. Porque exigiu esforço nosso, exigiu uma fé sobrenatural, exigiu uma confiança, mas exigiu mais ter conhecimento de quem nós somos nele, do que qualquer outra coisa. Porque é isso que Isaías ele começou a falar e mostrar para o povo, que Ele é Deus que revela o futuro, mas Ele é Deus que atua no presente na mesma proporção que Ele já te gerou e fez com que você entendesse a sua vida eterna. Glória a Deus. Ele quer agir aqui, hoje. Ele quer fazer hoje. Ele não quer que você comece a ficar preocupado com as coisas que você está passando, que você está vivendo. Como hoje, quando o Senhor fez eu preparar aquela palavra de hoje cedo, a sala de espera de Deus. Muitas vezes
Nós nos posicionamos e nós estamos neste lugar, na sala de espera de Deus. Na sala de espera onde nós falamos, e aí, Senhor, não vai acontecer nada? Me esqueceu? E aí, o que eu faço? Ele vai falar, não, eu estou te preparando. Sabe por que eu estou te preparando? Porque se eu entregar agora, você se enforca. Se eu entregar agora, é perigoso você abandonar tudo. Se eu te entregar agora, é perigoso você chegar e falar assim, pô, agora é o momento de eu curtir. Mas quando Ele te entrega, no momento oportuno, no momento certo, Ele fala assim, agora você está preparado, eu te forjei de todas as maneiras, para que nenhuma palavra, ou nenhum pensamento, ou ninguém possa corromper aquilo que eu já coloquei e forjei dentro do seu coração. O tempo oportuno de Deus, Ele revela este sobrenatural. E muitas vezes nesta sala de espera, nós temos que aguardar. Mas aguardar não é ficar parado, né? Já aprendemos isso. Aguardar é continuar fazendo, continuar buscando, continuar, tendo intimidade e profundidade com Deus. É fazer com que o Senhor realmente habite dentro de nós e tudo aquilo que não é mais dele seja arrancado fora. Este povo, ele entendia tudo isso. Ele entendia tudo que tinha que ser feito. Mas ele estava em terra estranha. Quantos de nós estamos em território estranho? Ah, é? O território mais assim que a gente conhece é casa, é dentro de casa. O restante é tudo estranho. E eu falo mais ou menos ainda, hein? Porque muitas vezes acontecem umas coisas que você fala assim, e eu nem sabia disso, né? Como assim? Que negócio é esse? Por que eu falo isso? Porque muitas vezes é isso daí. Nós estamos em lugares onde nós temos que compreender todas as nossas batalhas e guerras são espirituais. Cuidado, se você de repente pega, tá aqui um copo. Alguém te dá esse copo. E você coloca dentro da sua casa. Não tem problema, foi presente de um amigo, não é? Então, ali pode ter uma legalidade para o inimigo entrar dentro da sua casa e começar a destruir o seu casamento e a sua família. E você olha para o copo e fala assim, não tem nada a ver. Sim, tem tudo a ver. E é isso que Deus ele estava mostrando para Isaías e Isaías estava passando para o povo. Perceba, não é o se alegrar, não é o se divertir, não é o descansar, mas é aquilo que te leva para longe da presença e quebra princípios. É aquilo que muitas vezes você faz a troca e não percebe. É aquilo que está sendo gerado espiritualmente e você não consegue enxergar que aquilo está danificando a sua vida. Quer ver um exemplo claro? Como foi dito lá no início da palavra? Quantas vezes você recebeu um decreto e você anda em cima deste decreto em vez de andar em cima da palavra que já foi liberada sobre a sua vida? Faz quanto tempo que você está parado? Porque você anda em cima desta palavra. Você parou todas as outras coisas. Você parou tudo aquilo que Deus te chamou para fazer. Você parou todo o chamado. Você parou todo o seu crescimento. Você parou toda a sua profundidade de Deus só para andar em cima daquilo que aquele decreto disse. Ou seja, se foi uma enfermidade, você pegou aquela enfermidade como um amuleto e colocou no peito e falou assim, eu sou isso. Não é? Como muitos gostam de falar. Como que é? Eu sempre falo isso aí com a minha mãe. E ela deve estar nos ouvindo, depois ela vai me dar uma bronca, mas tudo bem, glória a Deus, aleluia, né? Aleluia. Ela falava assim, minha labirintite, desde quando é sua? Desde quando é sua? Me fala. Você pegou, você foi lá, registrou, assinou, carimbou, né? Foi lá no cartório, mas minha, não é. Então decreto muitas vezes é isso, né? A gente toma algo que lançaram sobre a nossa vida, pode ser qualquer pessoa, e a gente assume aquilo lá como nosso. Mas a gente não entende o quê? Não entende o que está acontecendo em volta.
se o Senhor ele te liberou uma palavra, se o Senhor disse algo para você, e se isso está ali, está queimando dentro de você, então pega tudo isso, joga fora e começa a assumir quem você é no Senhor. Começa a assumir esse chamado de Deus. Receba esta unção que despedaça todo jugo. Essa unção, o que é esta unção que despedaça jugo? É exatamente isso. Se você está preso nisso, Ele quebra isso para que você entre novamente no jugo de Jesus, que Ele é suave. Este jugo muitas vezes nos prende para nós andarmos na direção errada, mas o de Jesus sempre nos direciona para aquilo que o Senhor Ele quer. Então, quando nós quebramos isso, nós começamos a enxergar, nós começamos a observar as coisas de uma maneira diferente. Nós paramos de olhar as coisas do modo que as pessoas nos disseram para começar a observar do modo que Deus Ele o quer. Nós paramos de olhar o material, o físico, para poder contemplar o espiritual. Por que isso é necessário? Porque senão nós não vamos perceber que muitas atitudes nossas, elas abrem brechas, ou seja, da legalidade para o inimigo poder fazer o que muito ele tem feito diante de algumas pessoas e diante de algumas famílias. Mas é uma simples palavra, todo mundo fala. Então, presta atenção nessa palavra. Não sei porque que o Espírito Santo de Deus está dizendo, mas cuidado com essa palavra. Cuidado com essa palavra. Porque essa palavra pode ser uma palavra de descrença. Pode ser uma palavra de ordem que está estabelecendo algo que não é de Deus sobre a sua vida. Se todo mundo fala, o problema é de todo mundo. Você não é todo mundo. Já começa por aí. Você é filho de Deus. Você é um escolhido de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Ou seja, ninguém te toca. É Ele. É Ele quem faz por você. Então nós temos que ter esse entendimento. Isaías estava passando exatamente isso para todos eles. E ele começa a falar assim: oh, aleluia, glória a Deus. Depois do lembrai-vos, né? Ele começa a falar: oh, glória a Deus. Amém. Ele começa a dizer assim: eu não mudei. Eu continuo mesmo. O que eu te prometi está vivo aí ainda. O que te prometi está em pé. O que eu te prometi não morreu. Aleluia. E nada pode apagar a minha promessa. Glória a Deus. Mas nós temos que estar convictos daquilo que o Senhor nos prometeu. E agora andar em cima dessa verdade. E assumir quem realmente nós somos. Assumir este cajado de autoridade que o Senhor nos deu. Tomar em nossas mãos aquilo que realmente é. Porque Ele fala: o meu conselho continua em pé, para que a minha vontade seja estabelecida. Daí ele vem com o segundo ouve-me, né? Na palavra. E esse segundo ouve-me, ele fala: cuidado. Cuidado com o coração obstinado para fazer a justiça própria. Cuidado com o coração achando que você tem que fazer tudo por impulso. Só porque você achou que aquilo ali seria uma coisa boa. Cuidado para você julgar com a sua própria maneira de pensar. Olha o sobrenome dele e fala assim: porque eu vou estabelecer a minha justiça por cada causa sua.
Como que é? Então cuidado com o que sai da sua boca. Cuidado com aquilo que você muitas vezes profetiza. Porque você pode estar achando, não, é a justiça de Deus. Não. Cuidado, pode ser a sua justiça, pode ser a nossa justiça. Pode ser a justiça do homem querendo prevalecer sobre a justiça de Deus, encapuzado ou vestido através da palavra. Mas Deus falou assim, mas eu tenho que estabelecer a minha justiça para todos verem e continuarem vendo que eu continuo sendo Deus. Glória a Deus. E aquilo que eu prometi, eu vou cumprir. Porque Ele continua sendo aquele que vai cumprir, aquele que estabeleceu o propósito e aquele que vai executar para que o nome dele seja glorificado pela sua vida, pela minha vida, pela nossa vida. Mas ele diz, cuidado, para que nada desta terra te leve, ou te iluda, ou te encante, melhor, para que você não projete uma falsa realidade e para que você não perca o tempo da promessa, porque senão daí começa tudo de novo, né? Então você estava ali, tá na hora. O Senhor chegou, já pegou, já preparou aqueles miríades de anjo, já está lá o batalhão, já está lá o corneteiro, né? Já está ali, já olhando e falou, vai tocar, vamos embora, é essa hora, daí daqui a pouco a gente pega aí. Uma palavra, volta tudo de novo. Daí ele faz, alarme falso, vamos voltar todo mundo, vai reposicionando todo mundo. O povo tinha sido levado cativo. E o Senhor, ele queria restaurar este povo. Porque Babilônia era um local onde era muito mais fácil você se corromper do que você se manter no Senhor. E o Senhor precisava fazer isso. Como hoje nessa terra. Se nós não vivermos em santificação, é muito fácil nós nos corrompermos. Porque os manjares vão vir e vão vir de muito. E não só vem manjares, entenda, não só vem manjares para poder destruir ou fazer com que você trabalhe mais, faça não. Vem manjares em todas as áreas, quaisquer uma delas. Tudo, aonde a gente acha que não, aparece. Aonde a gente imagina que daquele sentimento já morreu, brota. Tudo por quê? Porque o diabo, ele quer que nós troquemos este altar da adoração. Ele quer que nós fiquemos presos às coisas desta terra e que esqueçamos de tudo que ele fez, de tudo que ele está fazendo e de tudo que ele continuará fazendo. Porque quando nós nos apegarmos a ele, quando nós nos mergulharmos nele, quando nós nos aprofundarmos nele, quando nós dependermos totalmente dele, nada mais nos para, nada mais nos paralisa, nada mais condiciona a nossa mente e nada mais para a nossa voz profética, porque ele fala que o Senhor aqui no Novo Testamento, ele fala que aguarda a manifestação dos filhos de Deus. O que é essa manifestação dos filhos de Deus? É aquele que realmente vai proclamar, não vai se vender, não vai se corromper e vai continuar fazendo aquilo que o Senhor o chamou para fazer. Quando o Senhor, ele te chama para algo, ele te estabelece, ele te dá o propósito e ele executa o querer dele. Então, em nome de Jesus, nesta noite, só você sabe aquilo que o Senhor já fez por você. Só você sabe todas as maravilhas e milagres que ele fez. Então eu vou te pedir algo aqui, que o Espírito Santo de Deus já ministrou e se faz necessário fazer. Assuma o seu chamado e de uma vez por todas dê um basta em tudo aquilo que você acha que é impedimento. Quebra toda essa barreira hoje. Restabeleça o altar de Deus. Vai lá, coloca pedrinha por pedrinha. Deixa queimar este fogo que está aí, dentro de você.
você, o fogo não se apaga e não vai se apagar. O fogo continua aceso. Mas nós precisamos alimentar com lenha. A lenha é a palavra. A lenha é a oração. A lenha é o jejum. A lenha é a santificação. Porque para o fogo ser santo, a lenha tem que ser santificada. E tem que ter esta palavra. Não adianta colocar coisas na cabeça de não, mas eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Então você vai ser tudo o que o Senhor determinou para a sua vida se você crer. Você vai receber tudo o que o Senhor tem preparado para a sua vida se você crer. Mas você precisa tomar uma atitude, abandonar aquela condição antiga e assumir a nova que o Senhor estabeleceu sobre você. O Senhor, Ele disse aqui já, e Ele está liberando este cajado, esta autoridade espiritual sobre a sua vida nessa noite. Mas você precisa pegar. Porque se você não pegar, você vai assim, alguns devem estar orando, mas não estou vendo nada, não é assim? Não, mas cadê esse negócio desse cajado aí? Cadê? Onde ele está? Então, está na sua mão. Você só precisa segurar ele e falar assim, amém, Senhor, eu creio. Eu creio no chamado. Eu creio nessa autoridade. Eu creio naquilo que o Senhor tem para a minha vida. Mas eu preciso, me desvincular dessas coisas antigas. Me ajude. Simples. Você só fala. Ele estabelece o propósito e ele executa. Porque a unção que quebra o jugo, ela desfaz isso e reconcilia e reata você com o propósito e o chamado de Deus na sua vida. Você só precisa fazer isso. Você só precisa assumir realmente quem você é e parar de permitir que algumas palavras saiam da sua boca, criando impedimentos e barreiras. Se Deus prometeu, só creia. Se Deus disse, só creia. Mas não pare, avance. Expanda, cresça, mergulhe, se aprofunda. Como? Se não sabe, começa com uma simples oração. Senhor, obrigado, fala comigo, mas libera os meus ouvidos, porque até agora eu não estou ouvindo nada, mas eu quero ouvir. Simples. É loucura? Então, viva essa loucura. Porque aonde você estiver, você vai começar a ouvir a voz de Deus, pode ter certeza. Como eu já cansei de contar para os irmãos aqui. Um dia, acabando de voltar do futebol, jogando, já era o que? Mais de 10 horas da noite. Descendo na rua, conversando com todo mundo, indo na direção para poder pegar o ônibus para ir para casa. O Espírito Santo de Deus falando, fulano de tal, está passando por isso. Ora por eles. Na hora. E detalhe, eu estava pensando em alguma coisa? Eu estava cansado, acabei de jogar. Mas aí que está. Não vai existir mais isso. Você pode estar cansado, você pode não estar cansado, você pode estar de qualquer jeito. Quando você permite isso, você pode estar em qualquer lugar. A voz de Deus, ela se torna audível. E realmente, aqueles jovens simplesmente estavam de moto voltando para casa e foram presos numa blitz. O bom é que um dos jovens, a tia, era policial militar. Mas mesmo assim, foi folgado, foi levado preso. Acabou. Mas nós oramos. Aleluia, glória a Deus. Então, quando nós começamos a perceber isso, o que é isso daí? Isso é crescimento. Isso é começar a se aprofundar em Deus. Isso é saber o que a palavra diz ao nosso respeito e assumir quem nós somos. É assumir a condição desse chamado em nossa vida. É parar de aceitar decretos e começar a assumir a palavra. É parar de aceitar sugestões e começar a assumir aquilo que já foi liberado sobre a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Fecha os teus olhos, em nome de Jesus. Ouve-me, diz o Senhor. Aleluia. Oh,
Ramanda lavassuri canterinanda lavasseri xeri cantaralamas. Oh, aleluia. Muitas vezes você se diz incapaz, né, homem? Você diz assim, eu não consigo. Você coloca até culpa nas coisas. E até culpa naquilo que aconteceu. Mas Deus está falando nessa noite para você assim, ó. Aleluia. Pare de acreditar em tudo aquilo que você está dizendo e comece a acreditar naquilo que Deus liberou sobre a sua vida. Está na hora de você se posicionar e assumir quem você é. Chega. 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 Está na hora de você assumir aquilo que foi colocado nas suas mãos e o chamado de Deus na sua vida. Coloca um ponto final hoje. Aleluia. Muitas vezes nós decidimos situações, nós decidimos lugares, nós decidimos comemorações, nós decidimos palavras, nós decidimos estar até mesmo onde Deus não falou para nós estarmos. E depois chegou outro dia, e naquele outro dia nós começamos a passar por alguns processos que depois bate parece que um certo arrependimento. Por que eu fui lá? Mas Deus está falando a partir de hoje. Se você ouvir, se você quiser, e se você assumir esse chamado e essa autoridade que Deus tem na sua vida, você vai começar a andar por lugares que você nunca andou. Você vai começar a contemplar situações que você nunca contemplou. Você vai começar a ter resoluções ou respostas que você nunca teve. E você vai começar a ouvir a voz de Deus como você nunca ouviu. Tudo por quê? Tudo porque você escolheu estar no lugar que Deus quer que você esteja. Assuma o seu chamado. Assuma o cajado que está nas suas mãos. Assuma a autoridade e a ousadia do nome de Jesus que Ele te deu. E pare de colocar desculpas. Assuma de uma vez. Destitua aquele homem que tenta assumir o controle que é de Deus. Joga fora. E deixe o Senhor assumir quem Ele é na sua vida hoje. Oh, aleluia. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Graças te damos, ó Senhor, por esta noite. Obrigado pela sua presença, obrigado, Senhor querido, pelo seu querer. E agora, leva-nos a este entendimento, Espírito Santo de Deus. Leva-nos agora, Senhor, a